Oi, 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 patroa, e sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Patroa Cast. Se você é uma mulher empreendedora em busca de crescimento e desenvolvimento profissional, então você está no lugar certo. Eu sou a Dani Bastos, a pessoa que comanda esse Patroa Cast. E nesse espaço eu recebo diversas convidadas especiais que compartilham seus conhecimentos, suas vivências, suas experiências nessa jornada aí que é empreender. Inclusive, quero te sugerir para você vir fazer parte do nosso clube de patroas. O clube é uma mistura de mentoria em grupo, roda de conversa, network. Os encontros acontecem sempre online, então você pode fazer de qualquer lugar do mundo, de onde você estiver, você pode fazer, tá? Ele é sempre online, sempre ao vivo, quinzenalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 19h30. Então, se você tá afim aí de subir mais um degrau no seu negócio, eu super indico. Vem com a gente fazer parte desse movimento, tá bom? Eu vou deixar o link com as informações do clube aqui na legenda desse podcast. E agora, quero te apresentar Suede. Suede é a nossa convidada especial. Ela tem uma empresa, SC Finoaroma, né? Uma empresa de cosméticos fitoterápicos, saboaria natural, aromatizantes. No geral, ela eleva, né, a nossa autoestima, cuida da nossa pele. Então, ela vai contar aí um pouco de toda a jornada dela, né? Ela trabalhou por muito tempo na CLT, tentou empreender em outros segmentos e não conseguiu êxito, né? Acabou desistindo. Então, ela vai contar desses outros empreendimentos que ela teve, vai contar do processo de sair da CLT para poder empreender. Vai contar várias coisas aí pra gente, né, Suede? Então, aproveitem, ouçam, tirem dúvidas depois com a Suede ou comigo, enfim. Estamos aqui à disposição. Espero que este seja mais um episódio rico de conteúdo e experiência para vocês, tá bom? Sem mais delongas, vamos conhecer a Suede. Bom, seja muito bem-vinda, Suede. E, para começar, vamos primeiro conhecer, né, sobre o negócio dela. O que é o SC Finoaroma? Conta pra gente. Olá a todos, meu nome é Suede Cunha, sou artesã do SC Finoaroma, como o Dani falou. Basicamente, o SC é uma produção de sabonetes artesanais, cosméticos naturais, mas também fazemos aromatizadores, né, para deixar o ambiente bem agradável, cheiroso. Quem que não gosta de uma casa bem limpa e perfumada? Então, assim, a memória olfativa, ela traz diversas recordações da nossa infância, de momentos especiais e podem estar atrelados a pessoas que tiveram ou têm uma grande importância na nossa vida. Então a gente consegue captar essas memórias olfativas através dos aromas, né? Tem aromas específicos que lembra a casa da avó, o bolo de vó, o perfume de alguém especial, como eu falei. Então basicamente a gente trabalha não só com os sabonetes e os cosméticos, mas com as memórias olfativas, né? Maravilha. Agora conta pra gente quem é a Suede, ou melhor, quem era a Suede antes de começar a empreender. Fala pra gente. Pronto, basicamente, não vou dizer nem que era, né? Ainda é a mesma, mas na verdade eu vivia meio que escondida, sem entender o que era o empreendedorismo, né? É uma palavra hoje em dia muito comum. Porém, quando a gente para entender o que de fato ele representa, vem desde a época do tempo dos escravos, né? Sim. Quando as mulheres vendiam os quitutes para poder pagar a alforria dos seus parceiros, amigos, familiares, enfim. Então, a primeira vez que eu me percebi empreendendo, mas na verdade a ficha só veio cair quando o SC nasceu. Aos 8 anos de idade, eu fazia bonecos de gesso para vender a uma vizinha que tinha interesse para decorar o quarto do filho. E eu tinha uns moldes, na época era um brinquedo, dos moldes do Mickey, Pateta, essa galera da Disney. Então eu fazia o molde, eu pintava com tinta guache e eu vendia
Não sei exatamente o valor, porque eu não recordo, mas era algo simbólico e que eu gostava de fazer, porque era uma distração como criança, mas ali foi meu pontapé inicial. Então, a partir dali, eu me vi ganhando alguma coisa para ter o meu. Sim. E nesse período, assim, quando era criança, normalmente quando a gente é criança, a gente queria ser o quê nessa época? Talvez paquita, cantora, artista. E você? O que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser veterinária. Uau! Que legal! A vontade era ser veterinária. Eu sempre gostei muito de bicho. Bom. Então, mas não rolou, não era o que Deus queria. Até porque eu sou de periferia, meus pais não tinham condições de pagar uma faculdade de medicina veterinária, também não tínhamos tanta facilidade como a gente tem hoje, né, FIES, enfim. Então, quando eu me formei, não consegui entrar na universidade para estudar, fazer, né, medicina veterinária. Mas hoje eu tenho uma formação que consegue me aproximar das questões que eu sempre gostei, que são as questões ambientais. E eu consigo usar um pouco desse conhecimento na questão da saboaria e dos cosméticos. Porque como eu falei, gestão ambiental, eu consigo atrelar os produtos naturais. E aí a gente consegue levar um produto de qualidade, no caso, com benefícios para a saúde, sem poluir ou poluindo menos o meio ambiente. Então, o que te fez, então, escolher gestão ambiental? Foi talvez estar um pouco próxima do curso levado à veterinária ou alguma outra coisa? Ou influência, não sei. Pronto. Era o que meu bolso permitia pagar. Entendi. Quando surgiu o curso de tecnólogo em gestão ambiental, e foi que eu vi que eu tinha a possibilidade de estudar algo que era o que meu coração queria e que no momento eu já trabalhava, CLT, eu conseguiria pagar e chegar onde eu queria, que era trabalhar com aquilo que não era exatamente o que eu gostava, mas que me daria um pontapé para depois possivelmente trabalhar com algo que de fato viesse a agregar aquela formação. Sim. Nesse período de estudante de gestão ambiental, eu tive a necessidade de voltar. Aliás, não, antes disso, deixa eu cortar aqui e contar para vocês a segunda tentativa de empreender. Olha. Quando eu tive 16 anos, eu entrei numa concessionária como estagiária, né, jovem aprendiz. E aí eu gostei, porque aquele período dos bonecos da Disney ficaram para trás. Sim. E eu não levei adiante. E aí, mas eu gostava de dinheiro, né? Qual a criança que não gosta de dinheiro para comprar um doce? E aí, quando eu comecei a estagiar, Deus me concedeu essa graça, eu fiquei 1 ano trabalhando como CLT, mas na pegada estágio, era só meio período, automaticamente metade do salário. Uhum. Lembro que na época eu ganhava em torno de R$100. Isso na época era muito. E eu já ia falar, R$100 nessa época, a gente fazia uma feira, né? Era não? Hoje em dia, R$100, você sai com a sacolinha segurando no dedo midinho. E olhe lá. E olhe lá. E aí era nessa faixa. 100, no final, acho que eu saí e tava ganhando 150. E eu gostei do período, mas até a empresa me prometeu voltar. Isso aconteceu quando eu fizesse 18, porque eu tava com poucos meses para fazer 18. Acho que eu esperei uns 4, 5 meses. Só que até então eu ia ficar sem dinheiro, porque quando eu saí eu peguei a rescisão, mas não era uma rescisão completa. E aí eu fiquei, e agora? Eu vou fazer o quê? O que eu posso fazer para fazer esse dinheiro render? E aí eu ganhei um kit de 3 alicates para fazer colares de miçanga. E aí eu saí ali na Carlos Gomes e fui procurar material para montar os meus colares. Então, na época, mais uma vez, tentando empreender para não ficar sem grana, sem nenhum tipo de conhecimento, nem informação sobre o assunto. Nada, na época, se falava de empreendedorismo, nem era tão reconhecido como hoje em dia, né? Porque a gente vê o quanto é banalizado o empreendedorismo diretamente não, mas ser vendedor.
É uma profissão que as pessoas não dão valor, mas a gente precisa vender todos os dias. Independente do que a gente faça, a gente precisa, eu digo direto, às vezes a gente precisa se vender, mas não se vender. Até quem vai se vender do lado, para alguns, seja pejorativo, o termo, mas até para você dar credibilidade ao que você faz, a pessoa entender qual é o seu objetivo, você tem que aprender a vender. Perfeito. E é uma profissão que, infelizmente, é muito desvalorizada e a gente precisa fazer a galera entender que nós somos vendedores, independente de sermos empreendedores, somos vendedores. E aí, eu comecei a vender colares, fazia e vendia, tomei diversos calotes. Ai, meu Deus. Inúmeros calotes. Eu tenho uma amiga que me deve até hoje. Eu não estou te cobrando, amiga, mas a gente entende que eram outros tempos. Eu só tinha 17 anos. Mas eu queria fazer aquele dinheirinho render e assim ele durou, não tanto quanto eu desejava, mas durou até eu voltar pro CLT. Depois disso eu me perdi. Foram anos sem empreender, anos sem tentar, anos se passaram só focada na minha venda, né, pessoal, porque a empresa automaticamente, até nisso a gente vende, porque quando a empresa vai contratar um funcionário, ela tem que ver qual o seu perfil e se seu perfil se encaixa a ela, então você tem que ser um bom vendedor ali. E aí eu fiquei, né, em uma empresa, depois fiquei um período desempregada, totalmente desmotivada, e hoje eu paro para pensar, será que se eu empreendesse naquela época, como é que eu estaria hoje? Hoje eu tenho 2 anos de empreendimento, mas se lá em 2011, que foi o período mais difícil da minha vida. Foi quando eu comecei. Eu tinha 2011? Eu tinha uma criança de 1 ano e estava num casamento falido, tentando me reerguer como pessoa. E aí eu fiquei 1 ano desempregada. Aí eu paro para pensar, poxa, naquela época ali, se eu estivesse empreendendo, hoje eu estaria onde? Será que eu teria aquela mesma garra que eu tenho hoje para encarar? Ou talvez não, porque tudo acontece na permissão de Deus mesmo, no tempo dele. Mas a gente se pergunta, se questiona, né? Sim. E aí eu comecei a trabalhar em 2012 em uma outra empresa. Foi 2012, mais ou menos, 2013, final de 2012 mais ou menos. E aí fiquei, né, naquele período de novo, só achando que o CLT... Esse outro emprego era, esse outro trabalho era voltado na área ambiental ou comercial mesmo? Se eu te disser que eu trabalhei a vida inteira ligada com finanças. Sério? Mulher? Nossa! Eu achei até que você ia dizer que estava trabalhando já na sua área ambiental, entendi. Nessa época eu não tinha formação ainda. Ah, tá, foi depois. E desde o início eu trabalhava em área comercial, cobranças, financeiro, tesouraria, contabilidade. E era o que me levava. Era os extremos. Os polos totalmente opostos. E aí, as extremidades, eu digo, meu Deus do céu, mas o coração sempre batia lá. Batia nas questões ambientais. E minha mãe que se via doida comigo quando eu era criança, levando pombo, cachorro e outras coisas pra dentro de casa, ela que lutasse. Nossa! E aí, nessa brincadeira, eu focada no financeiro, acabou que no meio do trabalho eu resolvi fazer a faculdade, né, de gestão ambiental, como eu falei, o tecnólogo. Aí volta a parte que eu voltei lá pro passado. E aí eu comecei a estudar essa área, e eu comecei a ver que de fato era o que eu gostava, e eu comecei a concluir o curso, mas como tudo no nosso país tem uma trava, e a gente que precisa fazer esse desbloqueio e usar outros artifícios, eu ainda não entendia como é que eu ia usar o meu conhecimento. E achava sempre aquela coisa de prender suas pernas, né, podemos dizer assim. Sim. Como raízes. Na verdade, a gente tem que aprender a voar. Bem, e a gente precisa disso através da imaginação, porque a gente tem que botar a cachola para funcionar, e a gente vê outras possibilidades. Só que eu só estava presa ao que era para a sociedade, o que era correto, que é aquela coisa que a gente cresce aprendendo a estudar, ter um bom trabalho para pensar, depois de você se trabalhar tanto, se matar loucamente, você tem a noção de que você vai chegar em algum momento e vai ter aquele gozo esperado. E não funciona dessa forma.
Hoje em dia a gente vê que muitas das vezes trabalhar para alguém, você faz escada para outras pessoas subirem. E você vai, às vezes, dependendo do lugar, se você não tiver reconhecimento, você fica para trás. E eu já trabalhei numa empresa anterior a essa, que eu levei 8 anos, que foi a última empresa até o momento, e espero não ter mais. Agora só a minha, viu, gente? Com Deus. Amém. Mas eu trabalhei numa empresa que foram mais de 5 anos engessada. Eu me sentia totalmente impossibilitada de voar. Não tinha plano de carreira, eu era uma pessoa que tinha que aceitar aquela posição e no final do mês o salário que eles me proporcionavam. Então, assim, quando a gente para entender em 15, 20 anos o quanto a nossa sociedade tem evoluído e quanto a gente ainda vai evoluir. Então, assim, aliás, em 5 anos muita coisa já mudou, que dirá em 20. Eu tô com 34. Não tenho vergonha de dizer a minha idade, não. Tô ficando velhinha, mas... Uma velha, depois você me passa essa receita aí, viu? 34 com essa cara. Olha a foto dessa mulher, que tem 34, sim. São os produtos que eu faço, meu bem. Já faz o merchan. Então é isso aí. Quando eu comecei a falar, né, da questão dos estudos, eu terminei a faculdade e não sabia o que fazer. Vou pra onde? Primeiro que no período da faculdade eu não podia fazer estágio. Porque se eu fizesse estágio, eu corria risco de perder meu emprego. E se eu trabalhava o dia todo, ainda com filho pequeno, então eu tinha que conciliar a minha rotina. Mas como era tecnólogo, não exigia ter o estágio. Então fiz cursos para ter aquelas aulas, né, para comprovar. Até então era aceitável, acho que ainda é, não sei. E pronto, acabou a faculdade, vou fazer o quê? Eu já estava eu já tinha acho que uns 5 anos na empresa. Eu já estava numa situação que eu já estava começando a andar um pouquinho mais dentro da empresa que a gente vai formando, né? As pessoas vão conhecendo quem é você com o passar do tempo, mas você no profissional. Pessoal nem tanto, né? Porque muitas das vezes a gente já demonstra quem nós somos no modo pessoal de cara. Uhum. Mas para consolidar o suede profissional levou tempo. Porque sempre tem algum percalço no meio do caminho, um coleguinha que quer te sabotar e outras situações das quais a gente às vezes evita até falar. Vai que o coleguinha tá ouvindo, mas ele vai saber quem é, né? Então, até chegar a esse ponto, você fica sem saber o que fazer. Sim. E aí, quando o pessoal perguntava, o que é que você vai fazer agora depois da faculdade? Eu dizia, eu não sei. Aí, procurei uma pós, não foi da vontade de Deus fazer. Eu era a única aluna de um curso da Estácio. Eu queria fazer auditoria e perícia ambiental. Nossa. E era a única aluna que tinha interesse nessa área. Todo mundo queria fazer recursos hídricos, resíduos sólidos, que estava na moda dessas questões, né, da lei de resíduos sólidos, construções de locais adequados para descarte, né, que hoje em dia aqui em Salvador tem uma empresa, me fugiu até a palavra agora, sair, né, do lixão e ter o local correto. Sim. Agora até para você ter ideia, tô tão desatualizada que eu já esqueci. Normal. Mas é isso aí. Mas assim, eu não queria nada direcionado a isso. Eu queria trabalhar com a parte de legislação, de pegar aquelas empresas que estavam fazendo besteira, sabe? Para pegar uma auditoria, para periciar, e assim, a intenção era fazer de fato, como é que eu posso explicar? A gente plantar a sementinha da gente no mundo. Uhum. Não trabalhar por trabalhar, mas para tentar fazer um mundo melhor, de alguma forma que a gente sabe fazer uma diferença, né? Isso. Muitas empresas agem de modo irregular. Então a gente sabe que tem empresas que dizem que não vão jogar resíduos nos rios, né? Para não usar um termo técnico, mas para facilitar o entendimento. Então, se ele jogou um resíduo que não era para jogar, gerou contaminação, alguém tem que investigar aquilo ali. Mas muitas das vezes a mídia acaba noticiando, mas rola muito dinheiro por trás e aí deixa tudo muito maquiado e o assunto se encerra. Bem isso. Então, minha família tinha medo de eu me meter numa dessa e depois diz assim, depois você aparecer morta. Ainda tinha isso, né? Porque a pressão da família é terrível. Então, minha intenção era fazer o curso, mas ninguém queria.
E eu fiquei 6 meses dizendo ao pessoal, não, segura a vaga, vamos ver se vai ter mais alguém. E nunca fechava a turma. Caramba. Até hoje, ninguém me ligou mais. Lógico que deve ter fechado outras turmas, mas não era pra ser. E eu deixei a vaga na Estácio lá, tipo, pendurada. Ganhei até, na época, a bolsa do Educa Mais Brasil, enfim. E nada. Digo, meu Deus do céu, Porque não era pra ser, não era né? pra ser. E aí, nesse período, eu comecei a ter uns problemas familiares. E eu precisava sair da casa dos meus pais. Não por conta dos meus pais, mas porque a gente morava em cima da casa da minha avó e por conta de um problema com ela, eu precisava ter a minha casa para construir e viver com meu filho. Sim. E aí eu mudei, sempre tendo algo para mudar o foco. Aí na época fui inventar de financiar imóvel. Pronto, aí você já vai mudando o foco. O que era para trabalhar e estudar, larguei o estudo de lado e fui virar gente grande. Aí as contas começavam a chegar, porque quando você pega um imóvel na planta, é tanta burocracia, tanta taxa, tanto encargo de obra. E eu já estava me sentindo agoniada. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí uma amiga chegou para mim e fez assim, por que você não vende lingerie? Você é desenrolada, dá para conversar com a galera de boa. Eu digo, pô, boa ideia, sexy shop. Aí eu fui tentar mais uma vez empreender já com o sexy shop. Ele também vendia, falava com a galera abertamente. Você já tinha quantos anos nesse caso? Eu tinha na faixa de uns 25 anos. E aí comecei a vender. Sexy shop, articulava com a galera, o pessoal achava aquilo ali. Nossa, que facilidade de você vender um produto sem vergonha. Literalmente, esses produtos são sem vergonha, então a pessoa já não tinha nenhuma prótese, então era o que mais vendia. E ela disse, pô, que massa. E ela também vendia. E aí a gente tinha um sonho, na época, de montarmos uma empresa, nós duas, e a gente ainda brincou, né, com aquele filme de pernas pro ar, que a gente saiu com a maletinha rosa vendendo os produtos e ia encarar, sabe? Então, nessa época já estava tendo mais ênfase no empreendedorismo. Sim. E aí a gente começou a sonhar. Sonhávamos juntas, trabalhávamos perto e a gente sempre comentava, um dia a gente vai começar a vender sexy shop, só que formalizar. Realmente. Ela é contadora, seria o oposto, e eu analista financeiro, né? Já tinha crescido dentro da empresa, já estava como analista, mas era assim, a gente sabia que a gente ia conseguir administrar. Ela faria a contabilidade, eu fazia a parte de cobrança, fluxo de caixa e parte também da contabilidade eu tinha noção, então ficaria mais fácil. Só que a gente nunca tivemos curso de vendas, era só naquela coisa intuitiva, na cara e na coragem. E aí veio a pandemia. Nessa brincadeira da pandemia, né, eu ainda fiquei trabalhando meio período, digamos assim, que a gente chama um período, eu acho, de manhã, pegava, largava no início da tarde, porque não podia ficar muito tempo com o comércio aberto. Como era uma concessionária, a gente não podia parar, porque era oficina, era considerado de extrema necessidade, né? Porque se a pessoa tivesse um problema com um pneu, algum problema com o carro, não podia, era essencial. E aí eu trabalhava 3 dias na semana e de 8 da manhã, mais ou menos, até 1 da tarde, eu acho, mais ou menos isso. E aí, o que eu ia fazer de tarde? Chegava em casa, a primeira coisa que eu resolvi foi adotar um cachorro. E aí, o que eu vou fazer? Para complementar a renda que nesse período ficou metade. Porque eu ganhava um bônus e esse bônus ficou suspenso por um período. Eu recebia o salário cru, Sim. Metade da empresa, metade do governo. A outra metade. Mas você ainda empreendia com sex shop ou você já tinha parado? Tinha parado. Parei por um período e... Qual o motivo? Desleixo. Que eu acho que é o problema principal de todo empreendedor. E a gente vai... Você que são empreendedores sabe que tem diversos momentos que a gente passa que a gente pensa em desistir. E aí todas as vezes que viam dificuldade ou qualquer coisa do tipo, por conta da procrastinação, eu largava. Então, todos esses momentos que eu tentei empreender, eu larguei por algum motivo. E na pandemia, eu não estava atuando mais, mas novamente veio a formiguinha lá do empreendedorismo de novo batendo na minha porta. E meu marido fez, poxa, você tá em casa a maior parte do tempo, vai fazer o quê?
E a gente morava num condomínio que vendiam de tudo, desde a colher que não quisessem mais dentro de casa, até pizza. E no período da pandemia o que a gente mais via era a galera consumir comida. Sim. Mas eu nunca fui ligada a essas questões do lado de alimentos. Apesar que uma vez eu cheguei a pensar em fazer um curso técnico de alimentos. Uau. Mas desisti porque não era de fato o que eu queria. O meu negócio era lá do bicho, planta, natureza, Sim. enfim. E aí comecei a fazer chandelle na pandemia. Pra quem não lembra do doce, né, vende no supermercado com o nome chandelle mesmo. Na verdade, é um creme, que chandelle é a marca. E aí eu fazia, mas não fazia como aquele industrializado, que era só chocolate e chocolate branco. Eu aprendi com um colega de trabalho a fazer diversos sabores. E aí a gente tinha coco, paçoca, abacaxi, chocolate meio amargo, chocolate ao leite. E aí dava pra fazer morango e vamos lá. E eu trabalhava, nesse período o comércio estava começando a abrir, mas acho que fechava às 5 da tarde. Eu saí do trabalho e a Avenida 7. Que eu trabalhava ali no finalzinho do dique do Tororó, eu subia andando pra Avenida 7 e ia oferecendo o chandelle nas lojas. Fora que eu vendia também no condomínio. Então, a cada venda era uma comemoração. Eu vendia no início a R$3, depois os alimentos começaram a ficar muito altos, né? Leite condensado, leite, creme de leite, que é a base principal, e fazia, meu Deus do céu, e agora? Aí, no final, encerrei vendendo a R$4. Por que eu parei? Porque as pessoas começaram a achar que R$4 era caro. E assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu ia dizer não é caro. Sabe? E a gente muitas das vezes tem mania de desfazer do trabalho do outro sem saber a dor que o outro passa. Então, hoje em dia eu tenho um olhar muito diferenciado com relação ao trabalho do meu próximo. Se a pessoa cobrar R$50, eu vou dizer que talvez eu não tenha dinheiro na hora, mas eu não vou dizer tá caro. Não vou desfazer do trabalho, porque só ele sabe o quanto ele estudou para poder adquirir aquele conhecimento, o quanto ele investiu tempo, dinheiro para poder confeccionar aquele produto e a partir daí ele tá levando para outras pessoas. Então, hoje eu saberia responder quando as pessoas chegassem e dissessem tá caro. Hoje, quando a pessoa vem me dizer tá caro, eu sei o que dizer. Mas eu não sabia agregar valor ao produto. E mais uma vez eu me sabotei. Continuei trabalhando e aí fui mudando o foco. Era só família, bicho, que a casa começou a ficar cheia. O amor foi crescendo, o que era um. Tanto que eu não tinha redes sociais. De quais bichos você tem? Fala pra gente. Eu tenho um cachorro. Não, gente, meu Deus do céu. Começou com um, mas hoje são 3 cachorros, um gato, 4 periquitos. E já tô querendo um coelho. Meu Deus. Vai, continua a história. Vai chega aí na SC Finaroma. E aí, pronto. Pra conversa não ficar tão longa, né? Veio no finalzinho de 2000, a gente tá em 2023. Sim. Final do ano de 2020, a empresa já vinha mal das pernas. E aí, com a pandemia, ficou pior e a empresa faliu. Eu era o financeiro todo e eu via a situação cada dia que passava ficar pior. Era uma concessionária de mais de 30 anos aqui em Salvador. Era uma revenda da Kia. E aí a gente via a dificuldade crescendo a cada dia. Não tinha tantos benefícios do governo, porque algumas marcas tinham algumas isenções, mas o governo que estava não facilitava, também por conta do período. E aí a empresa veio a fechar. Eu lamento até hoje, porque acho que se tivesse aberto até hoje eu ainda estaria lá. Mas tudo acontece na nossa vida com a vontade de Deus. Eu tive uma família, são pessoas que eu vou levar pro resto da minha vida, mas esse momento foi necessário para hoje eu estar como empreendedora, oficialmente, sabe? E aí eu fiquei em casa acho que uns 6 meses, literalmente vagaba. Só queria comer, dormir, cuidar da casa. Tava recém-casada praticamente, tinha menos de 1 ano de casada. E aí, quando a empresa fechou, fiquei
3 ou 4 primeiros meses dizendo, não, vou dar uma relaxada. Foram 8 anos e meio mais ou menos direto. E às vezes tirava férias fracionadas, que é horrível, a gente não consegue descansar. E 30 dias para um trabalhador que tá ali durante o ano todo dando pau não é o suficiente. Aí eu digo, não, vou relaxar. Tinha algumas mudanças no apartamento para fazer. Eu digo, não, vou cuidar do meu filho. E aí foi o tempo passando. Cheguei a fazer algumas entrevistas, mas nada era o que eu queria financeiramente. Porque a gente às vezes fica mal acostumado, né? Você estava na empresa com tantos anos de casa, com algumas regalias. E quando você se vê na pandemia, com todo o mercado te pressionando, jogando o salário lá embaixo. Bem retraído, né? E aí, na verdade, eu cheguei a participar de uma entrevista que eu fui direto com o empresário olhou para mim para dizer que eu estava, desfazendo da proposta dele. Porque eu era uma mãe teoricamente solteira, porque meu filho foi do meu primeiro casamento, e oficialmente eu não sou casado no segundo, só convivo, mas assim, ele deu a entender que eu tinha que aceitar o que ele estava pagando, porque naquele momento eu estava desempregada, foi o termo que ele usou, e o que ele me oferecia chegava a ser menos da metade do que eu recebia na empresa anterior, sem assistência médica, ainda aventurar uma comissão se fechasse um carro. Aí eu disse, pô, não é isso que eu quero pra mim. Eu vou estar trocando 6 por meia dúzia, sabe? Aquela sensação de desvalorização. Sim. E aí veio com proposta de uma melhoria futura de uma empresa que ele ia abrir e que não abriu até hoje. Que talvez se eu aceitasse a proposta dele, eu estaria frustrada e esculhambando o lugar que eu estava ganhando pão de cada dia por uma escolha que eu fiz num momento de desespero, talvez. Sim. E eu disse, não quero isso. Sinto muito, agradeço a proposta, mas não é o que está de acordo para mim. Uhum. Ah, mas você está querendo se basear pelo salário antigo, eu não vou poder pagar. Eu digo, não é por isso não, eu ainda tenho algumas coisas para fazer na minha vida pessoal e eu não vou encarar agora, porque se eu aceitar, eu posso falhar com você e a minha credibilidade vai pro ralo. Então eu não quero. E eu fui rápida com ele, depois ela me procurou de novo para dizer assim, volta, nem venha conversar de novo, porque foi indicação do meu antigo patrão. E aí eu disse, não, sinto muito, mas eu não vou atender suas expectativas. E não quis. E aí eu fiquei mais um período em casa, aí fiz outras entrevistas, cheguei a fazer a última entrevista, até de fato nasceu o SC. E a empresa me perguntou por que eu estava em casa tantos meses sem voltar ativa. Aí eu disse, não, eu precisava de um tempo para mim e eu queria me dedicar, organizar a minha vida pessoal para depois voltar ao mercado de trabalho. E isso foi a minha eliminação. Eu dizer que eu quis ficar em casa me eliminou. Porque eu tinha todos os pré-requisitos para estar na vaga. A vaga foi através de uma amiga de minha prima. E ela disse, nossa, tem tudo para dar certo. Mas na hora da avaliação final me eliminaram porque eu fiquei em casa por alguns meses a mais. Eu descobri depois. Então, para você ver como o mercado de trabalho é injusto até com quem precisa de um período para se restabelecer. Seja de modo físico ou psicológico. E aí, à medida que o tempo ia passando, digamos que ficaria mais difícil voltar ao mercado de trabalho. Mas eu nunca tive medo de nada, porque eu sei que tudo acontece com a vontade de Deus. E aí, eu ainda me confiava, porque meu marido ainda está trabalhando, ainda tinha umas economias em casa, vai segurando as pontas. Mas um belo dia, meu esposo me manda mensagem e disse, estou voltando para casa, recebi minha carta de demissão. No meio da manhã, ele me disse que foi demitido. E aí ele era do ramo de concessionária também, a gente trabalhava junto. E aí ele disse que estava indo para casa, que perdeu o emprego. Aí nesse momento eu parei e aí é aquela história de você tremer na base. E olhar para um lado e para o outro, e agora? Sabe, o chão se abrir. E aí eu, no primeiro instante, liguei para minha mãe, porque é uma pessoa que eu tenho como minha muleta de fé. Minha mãe tem uma fé surreal. E no momento que eu liguei pra ela, eu disse que ele estava indo pra casa, ela disse, você não era nem pra estar me ligando. Porque primeiro você tinha que falar com Deus. Porque ele sabe por que tá acontecendo isso. Depois você me ligava. Então, a gente vai conversar, mas agora você vai orar.
E aí, meu esposo já vinha passando por alguns problemas no trabalho que estavam incomodando ele. E que eram situações que não eram legais até para ele como profissional. E aí, quando ela me disse isso, foi que eu fui entender o que de fato eu deveria fazer, que era criar, aumentar, né, meu vínculo com o Criador. E aí eu desliguei, ajoelhei e foi uma hora que eu disse assim: Senhor, eu não sei o que é que o Senhor está preparando para minha vida e para minha família. Mas uma coisa é certa, o Senhor não permite que uma árvore caia, ou uma folha caia de uma árvore se não for da tua vontade. Eu não sei o que o Senhor está dando de livramento pra gente. Uma coisa é certa, o justo jamais mendiga um pão. Se até aqui o Senhor tem me sustentado, eu sei que o Senhor vai continuar. E eu vou receber meu esposo de braços abertos até o dia que o Senhor permitir e as coisas vão se encaixar. Pronto. Entreguei na mão de Deus. Quando ele chegou em casa, estava com comida quente, tudo ajeitadinho. Percebi, né, que a gente somos seres humanos, mas a gente fica, né, com aquela sensação de e agora? Aí eu olhei para ele e disse: Deus sabe de todas as coisas, mas pode ter certeza que tudo vai dar certo. E aí eu só fiz crer. Não duvidei, tinha momentos que eu parava para dormir, não dormia, a cabeça começava a trabalhar loucamente, até um dia que eu disse: não, chega, se eu confiei no Criador, eu sei que as coisas vão acontecer, não adianta tomar o problema de dar a mão dele de volta. E aí numa madrugada, eu orei e disse: nunca mais eu quero deixar de dormir, que a noite o Senhor fez para dormir. Então eu quero deitar, pegar no sono e acordar porque o Senhor me sustentou. Então me leva adiante todos os dias. A partir de hoje, nada de insônia. Foi a última vez. Uau. Não tive mais problemas de insônia. Hoje em dia, se eu disser que eu acordo de madrugada, é malmente pra ir no banheiro e olhe lá. Então, mas se eu levantar, eu volto a dormir. Eu não fico mais como eu ficava, que ficava 2, 3 horas deitada, às vezes fechava o olho querendo dormir, ficava nervosa porque o coração dava taquicardia. Sim. E querendo dormir, nervosa, naquilo nunca mais. Foi o basta ali que eu dei. E graças a Deus, assim continua. Então, nessa vibe, foi uma outra colega vizinha, me via fazer aromatizadores de modo errado, digamos assim, mas eu usava em casa. Sempre gostei da casa cheirosa, desde criança. Minha mãe comprava aqueles cheirinhos que jogava no chão, evaporava rápido, me dava raiva. Quando você passava pano, na hora ficava cheiroso, mas depois isso acabava. E eu queria entender por que acabava, e eu não sabia. E aí comecei a usar os aromatizadores que eu fazia, botava aleatório também, não tinha uma durabilidade, mas tinha uma resposta bacana. E uma vizinha passando na minha janela, que eu morava no terra, ela disse: pô, amiga, os aromatizadores que você faz são gostosos, por que você não começa a trabalhar com isso? Começa a vender. Aí eu, que nada, eu não tenho pique pra essas coisas, não. Foi a primeira resposta que eu dei assim de cara. Eu nem pensei, só fiz falar. O que veio na boca, joguei. E aí ela disse: faça pra mim. Eu compro de uma determinada marca e são caros. Você faz pra mim e a gente vê o que acontece. Mas eu acabou que não fiz, nem pra ela. Eu deixei cair no esquecimento. E é isso, quando ela falou, meu marido já estava trabalhando. E quando ele ficou desempregado, aí ele disse: vou investir em você. Eu digo: em mim, tá maluco? Lembro até hoje, eu em pé no corredor de casa, olhei pra ele, tava na sala, eu digo: tá maluco? Investir em mim, você tá ficando doido? Ele é formado em administração e ele já estava começando a estudar sobre questões de economia, investimento e essas questões, né, de poupar, esse mundo aí que é bem amplo. E aí ele disse que ia investir. E eu digo: esse cara doido, velho. Mas bora começar a produzir alguma coisa? Eu digo: o quê? Aí ele: mas você não faz os aromatizadores? Olha. Aí eu digo: pronto. Aí veio a primeira pessoa na minha mente, né? A Rafaela, a minha vizinha. Aí eu disse: poxa, será que vai dar certo? É sempre a gente dar aquela trava, né? Será? Aí ele disse: quer saber de uma coisa? Se jogue. Aí saímos, sem nenhum tipo de conhecimento, compramos o material para fazer, a princípio, aromatizadores. A gente pegou na época umas 6 fragrâncias. E nisso eu comecei a pesquisar nas redes sociais, no YouTube, receitas, né? Alguma coisa que me direcionasse para melhorar o produto.
E aí eu encontrei o meu querido professor, se um dia tiver, se o senhor me permita conhecer, Peter Paiva, que já é um cara Adoro. já é um cara de muitos anos, a Saboaria dos aromatizadores, já é famosinho, né? E aí eu encontrei um curso desse cara. Velho, foi Deus mesmo. E eu vivia Peter Paiva na minha vida. E aí, a princípio, eu foquei só nos aromatizadores e aguardava um nome. A gente não tinha um nome. E aí eu comecei a olhar nas redes sociais, mas eu vou trabalhar com aromatizador, eu gostava do Fino Aroma, mas quando eu pesquisei, não podia só usar esse nome. Entendi. Então eu coloquei o SC na frente, que é de Suede Cunha. Aí ficou SC Fino Aroma. E aí aprendi água de lençóis, aprendi a fazer velas aromáticas, aprendi a fazer sachê de gaveta e melhorei a receita do aromatizador, o modo correto para ter uma durabilidade, questões de essência, porque muitas das vezes a gente aprende que precisa ter um fixador e isso é mentira, isso é mito, é só para encarecer o produto. Então, o que precisa de uma essência de qualidade, um percentual correto da essência, da água deionizada, que é um produto que leva também, e do álcool de cereais, não é um álcool qualquer. Então, tudo isso deixa o produto melhor para poder a gente entregar ao cliente de modo um produto final de qualidade. E aí a gente começou a fazer. E aí eu comecei a vender para a vizinha, para os parentes. E aí eu usava dentro de casa, o pessoal passava, nossa, que cheiroso. E essa mesma amiga que me falou para começar, desculpa, aí ela fez assim, uma colega da minha mãe tá fazendo sabonetes aromatizadores e eu trouxe para você conhecer. Quando ela me apresentou o aromatizador e um dos sabonetes, e eu não trabalhava ainda com sabonete, não tinha pretensão. A princípio, meu foco seria só os aromatizadores. E ela me mostrou, eu disse, ó, o sabonete, beleza, eu não tenho conhecimento, achei de início bacana. Hoje eu entendo que era um produto, não desfazendo da colega, mas era um produto que faltava um algo mais. E aí, quando ela me apresentou o aromatizador, eu disse, nossa, chama essa sua colega que eu ensino ela a fazer a coisa certa. Aí quando ela me viu falar isso, ela fez, por quê? Eu digo, porque ela vendendo esse produto, ela vai desvalorizar o meu. Quem comprar na mão dela, se um dia eu apresentar, vai perceber que é diferente, mas talvez de imediato o bloqueio apareça e diga, não, eu comprei um que não funcionou. Por que eu vou comprar na sua mão? E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre o empreendedorismo de fato. E aí eu comecei a entender qual o caminho que eu deveria seguir, não só da saboaria, mas é muita coisa atrelada, que a gente precisa estar todo dia buscando e só com o tempo que a gente vai entendendo. E aí quando eu falei isso pra ela, de chamar a pessoa pra eu ensinar, a pessoa se recusou. Ok, hoje eu tenho vontade de ensinar. Tanto que eu falei, né, dos produtos que faz o aromatizador sem medo, porque entendo que o sol nasceu para todos. Sim. E que eu não tenho medo de ensinar alguém, principalmente mulher, porque eu entendo que a gente precisa botar em prática a questão da sororidade, que virou uma palavrinha muito banal, podemos se dizer assim. Empatia, sororidade. Todo mundo quer usar o termo, mas na prática a gente vê que poucas pessoas colocam no dia a dia para funcionar. Isso. E aí quando ela rejeitou, eu disse, ok. Então outros momentos virão para poder eu, de fato, quem sabe, ensinar a alguém como fazer um produto de qualidade para aquela pessoa também aprender e trabalhar com aquilo ali, se for questão de gostar. E aí a gente iniciou no mês de junho a produção do SC, né? 2 anos atrás, esse ano a gente fez 2 anos. Não vou dizer a data exata porque eu esqueço. Meu marido que lembra, que é ele que anotou. Tanto que o aniversário do SC foi chegando, eu digo, meu Deus, o aniversário do SC é que data mesmo? Aí ele, mulher, não acredito, eu sou péssima com datas. Aí ele, quando ele falou, eu digo, meu Deus do céu, e agora? Eu tenho que sair pra providenciar. E tipo assim, no dia do aniversário foi que eu saí correndo pra comprar um balão. Mandei mensagem pra uma amiga minha e digo, pelo amor de Deus, me salve, eu preciso de um vídeo pra comemorar. E foi o que deu certo, eu fiz, amém. Legal. Então, é uma jornada que é longa. Se eu for parar pra contar muita coisa que tá acontecendo e as coisas que ainda estão por vir, eu vou levar, não vai ser só um podcast, vai ser
Vai ser tipo série. Várias temporadas, inclusive, né? Uma série de podcasts. Mas assim, é uma área que a cada dia que passa eu tô vendo que eu tenho mais amor. Então, o que era para iniciar com aromatizadores, eu comecei a estudar sobre o cuidado com a pele. E foi aí que eu me achei na vertente que me liga à questão ambiental. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, foi uma jornada linda, né? Que você já contou até aqui, linda mesmo. Mas nesses 2 anos agora, com esse empreendimento do SC, quais as lições assim que você tira sobre empreendedorismo, se você quisesse aconselhar outra pessoa que está começando a empreender, independente até de ser na área, né? Mas quais lições que você já tirou nesses 2 anos que você pode aconselhar outras pessoas no empreendedorismo? Deixa eu ver. As dificuldades vão surgir, mas se o seu propósito for maior que o seu medo, então vai com medo mesmo, né? Medo vai surgir, é inevitável. Acho que todo ser humano tem medo, né? Desde quando a gente nasce, a gente tem medo. Medo de andar, medo de falar. Mas a maior parte do medo não é só por nós, é pelo olhar do outro. A gente se fecha com medo de crítica. E eu sou um tipo de pessoa que, pelo meu estilo, a galera pode perceber depois que eu não tenho medo dos olhares alheios. Eu já fui uma pessoa que eu tive medo dos julgamentos. E no dia que eu me libertei, nossa, é um caminho sem volta. Então, assim, quando você para entender que você pode mais todos os dias, você segue. Então, as dificuldades vão vir, financeiras, físicas, psicológicas, vem de tudo. E principalmente as financeiras. Porque eu não vou dizer que é tudo muito bonitinho, porque não é. Certo que tem uma jornada, né? Tem uma trajetória inspiradora, mas tem momentos que a gente para ver que a conta tá zerada, que você tem uma conta de água, luz, seja lá o que for para pagar, porque querendo ou não, eu colaboro em casa. E assim, você se vê naquele momento e vou fazer o quê? Uhum. Então, quando a gente vê que a gente pode mais, mas a gente precisa se movimentar para isso, então são coisas que a gente vai aprendendo no decorrer do tempo. A dificuldade vai vir, mas você não pode se permitir vencer, deixar elas te vencerem, né? Você que tem que vencer, igual os boletos, né? Eles estão vencendo, você está vencendo junto. Então, é um dia de cada vez que a gente vai matando um leão. Deixa eu te falar outra coisa. Eu estava observando aqui que as suas... Eu não sei se você já reparou isso. Você disse que com 8 anos você começou a empreender com giz. Com 16, 8 anos depois, você começou com as bijuterias, né? As pulseiras, os colares. E praticamente 8 anos depois, 24, 25 anos, foi quando você começou com os produtos de sex shop. E agora, quase 8 anos depois... Não sei se você já tinha reparado isso. E assim, pelo que você falou da sua jornada, 2 anos foi o tempo já longo, né, em relação aos outros empreendimentos. A minha pergunta é, quem é a Suede hoje em relação a quem era no passado? Assim, eu sempre digo que empreender é uma jornada de autoconhecimento. A gente precisa nos conhecer muito bem para a gente poder continuar, senão... a gente cai fora. E assim, acredito que você já cresceu muito, muito, muito mesmo. Só de toda essa jornada que você descreveu aqui. Mas eu quero saber com as suas palavras, como você descreve a Suede de hoje, empreendedora, capaz de mover céus e terras pelo SC, do que a Suede de antes, na CLT. Fala pra mim, pra gente. Pronto, a Suede de hoje é uma Suede ousada, destemida. Quem olha para mim hoje não... pessoas que tiveram chance de conhecer Suede de anos atrás, garota, eu era, na verdade, uma pessoa que eu tinha essa ousadia, mas às vezes, como eu falei, que eu dava para trás porque... eu descobri durante a minha vida diversas Suedes.
sabe? E eu gosto mais dessa fase que eu tô agora. Porque eu consigo externar de fato o que eu quero que o outro veja, não achando que a opinião desse outro vai influenciar. Mas tipo assim, ela tem uma ideia que pode mudar a minha ideia. Hoje eu tenho vontade de virar uma palestrante, apesar de já ter tido esse momento, por menor que ele seja, tive 2 momentos e eu gostei. Eu convivo hoje mais com empreendedoras por conta da situação, né, de trabalhar nessa área. E assim, não exatamente ser uma inspiração para outras pessoas, mas ser uma alavanca, sabe, de impulsionar alguém. Porque assim, da mesma forma que eu tive, né, nessa última vez, eu tive pessoas que me ajudaram a dizer assim, vai por esse caminho aqui que a gente tá junto, a gente cola junto. Mas lá atrás eu não tive. Em algum momento, teve um momento que ficou faltando. E se eu tivesse um empurrão, talvez, como eu tava pensando, se eu tivesse empreendido lá atrás e ficasse, talvez, ou no sexy shop ou nos colares, talvez, como é que eu estaria hoje? Será que eu ainda passaria esse tempo todo no CLT como eu passei? Então fica aquela interrogação, sabe? Então a Suede ousada de hoje, que não tem medo de dizer que é empreendedora, que é vendedora, que se joga dentro do ônibus, como eu já fiz, para fazer propaganda do meu trabalho. Uau. Que aí já fiz isso dentro de uma van. Eu peguei uma van, dessas vans do 2 de julho, eu moro na suburbana, e das pessoas estarem dentro da van querendo comprar presente pro Dia das Mães, eu saí entregando um cartãozinho a todo mundo. E eu fechei pedido. Que legal. Então, assim, é não ter medo, porque o medo paralisa. Sim. A gente, né? E a gente não pode permitir que esse medo venha nos paralisar por conta do olhar crítico do outro. Virou blogueira. Pense o que quiser. Tem dias que você vai ver que eu não vou aparecer nas redes sociais, porque nem todo dia a gente tá bem. Sim. Mas, tipo assim, na hora que eu paro pra fazer um story, eu não vou tremer na base. Eu já perdi a descaração, já tá na pessoa, né? Já descarei. Então, eu consigo gravar um story sem medo de dizer o que eu penso naquele momento, sem receio do olhar do outro. Eu não fico esperando o like para achar que meu sucesso tá ali. E nesse período que eu estava no avanço do SC, eu recebi um convite quando eu comecei a empreender, mas ainda de modo tímido nas redes sociais. Porque assim, eu tinha Facebook, mas por anos deixei de usar. E fui ter Instagram no meio da pandemia para adotar o cachorro. Então, assim, eu não queria de modo algum, não tenho nenhum Instagram. Quando eu vi que eu tinha que ter um Instagram para a loja, eu digo, não acredito, meu Deus do céu. Então era assim, eu mesma colocava empecilho, porque naquele momento, de fato, eu tinha ainda aquela sensação do que o outro vai pensar. Mas mesmo com a Suede ousada dentro de mim, gritando. Durante a minha vida inteira eu tive momentos que eu queria gritar por alguma causa, mas às vezes eu me sentia retraída por conta justamente do julgamento. Entendi. Então na minha adolescência eu era feminista sem saber que era feminista, mas eu era podada pelo namoradinho que não queria, ou pela religião, ou pelo... Uma vez um colega meu disse que ele me admirava como mulher, mas não queria que a namorada dele andasse comigo porque eu poderia ser uma má influência. Porque eu poderia colocar ideias demais na cabeça dela. Ou seja, ele prefere uma mulher alienada. Assim. Isso, com cabresto. Então, na ocasião, era mais fácil ele me ter como amiga. Mas não que E olha que a namorada dele na época era minha amiga de infância, de 3, 4 anos, a gente já era adolescente. Eles se conheceram através de mim. Mas chegou um momento que ele queria a minha amizade, mas não queria a dela comigo, porque eu poderia dar a ela asas para ela voar. E hoje o que eu mais desejo é levar asas para outras mulheres, para que elas de fato possam voar. Somos capazes de voar.
Bom, você falou sobre a possibilidade de dar aulas. Então, vamos lá. Se alguém... Como a gente aqui tem diversos tipos de público e muita gente que ouve pode até estar querendo empreender nesse segmento, quais as dicas ou conselhos ou, enfim, observações você pode fazer para quem quer empreender neste ramo? Iniciar neste ramo? Pronto. Eu acho que seria legal iniciar com os aromatizadores. Porque, assim, são produtos que, muitas das vezes, quando você para ver, os insumos ficam pesados em determinadas situações. Então, assim, iniciar com os aromatizadores, como eu iniciei, é algo bacana, porque o custo acaba sendo menor, o retorno talvez não seja tão alto como algumas pessoas gostariam, mas, assim, é um pontapé para você ir ali, pegar e começar a fazer o capital de giro. E aí vai comprando novamente material e vai formando o seu fundo de caixa e vai vai ampliando, né, o conhecimento e vai partindo para outras vertentes. Então, iniciar com os aromatizadores é uma boa opção. Então, a pessoa já pode te procurar? Se sim, já passa aí seus contatos, Instagram, WhatsApp, quem sabe, né? Ou até mesmo quem não queira fazer o curso ou ter uma consultoria, ou até mesmo quem quer ter a sua palestra, ou até mesmo quem quer comprar, né, da SC. Onde a gente te acha, Suede? Pronto. O WhatsApp é 719-8521-3528. Tem o Instagram do SC, né? @SC de Suede Cunha, SC Fino Aroma, tudo juntinho. E a gente vai mantendo contato. Com certeza vai ser um prazer imenso auxiliar quem quiser ou bater um papo, ou como você falou, né? Quiser comprar os produtos, conhecer, a gente tem uma cartela bacana de produtos, desde hidratantes para pessoas que têm alergia à picada de insetos, a velas de massagem para apimentar a relação. Legal. E sabonetes para quem sofre de dermatite atópica, enfim, shampoo sólido e condicionador sólido, que é algo que tem crescido, sim, mas o custo é muito alto ainda dos que vendem, o que a gente encontra na internet. Então eu consigo entregar um produto, que a proposta do SC é ter produtos naturais com a mesma qualidade das grandes redes, mas com valores acessíveis, até porque todo mundo tem direito a cuidar da saúde. Uma coisa que acho que é interessante trazer também é que você tem um filho, né, de 13 anos, hoje você empreende em casa, então acho que é sempre bom também trazer essa vertente, né, do empreendedorismo, porque o que mais tem são mulheres separadas, né, ou solteiras, como queiram chamar, tentando empreender, tentando dar conta e principalmente tentando estar próxima do filho ao invés de sair, né, da CLT para trabalhar. Então, sair de casa para trabalhar. Qual a mensagem você, né, pode dar também para essas pessoas referente? Porque tem muita gente, inclusive eu tenho uma amiga que ela queria empreender nisso, mas ela achava que não dá para trabalhar com isso em casa, porque isso é como se fosse trabalhar com química e fórmulas e tal, e que tinha que ter um espaço, mas ela não tinha condição de comprar um espaço, enfim. O que você tem a dizer sobre isso? Pronto. Eu acho que aí vem as crenças limitantes. A gente está disposto a algo, a gente tem que se jogar. Então, colocar empecilho é só empurrar o problema. Na verdade, recentemente eu aprendi com um cara que eu brinco de vez em quando que ele virou meu guru do empreendedorismo, que é o Rick Chester. Adoro. Ele tem ultimamente se tornado uma pessoa que Deus... Porque assim, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão do Criador. E na hora certa, Deus colocou aquele cabra na minha vida, digamos assim. E assim, foi em um momento de live, foi uma palavra assertiva que ele lançou lá e que virou a chave, porque a gente tem várias viradas de chave, né, na Sim. nossa vida. E algumas pessoas acham que virar a chave é você ficar com 1 milhão na conta, esbanjando dinheiro como se isso fosse a melhor coisa do mundo. Mas até para um rico fazer isso, ele faz calculado, porque ele não vai mexer nos investimentos dele ao ponto de ficar pobre. Então, ele me disse, eu digo que ele me disse porque eu tomei aquilo para mim. Cada um tem o caos que merece. Uau. Então, isso para mim tem sido um mantra, digamos assim. Cada um merece o seu caos. Como assim?
Se você vive numa situação que você não tá sabendo lidar, mas você continua ali parado, em algum momento aquilo é seu caos. Mas se você está confortável naquela situação e você não movimenta para mudar o seu caos, você está confortável, então você merece aquilo. Porque se aquele momento o seu caos não for um peso nas costas, vamos botar no modo mais simples, você está com a mochila pesada nas suas costas, mas para você andar mais rápido você precisa se livrar do peso. O que é o peso? São as limitações, os olhares, as dificuldades. Então são coisas que a gente vai colocando nessa bagagem e só vão pesando, ela não vai te levar para lugar nenhum. Então larga a mochila e se pica, pô. Voa! Então, começar em casa, eu faço em casa há 2 anos, tem as regulamentações necessárias, como ter, Dani mesmo você faz os doces, tem que ter uma cozinha organizada. Lógico que eu não vou poder usar numa cozinha normal, porque trabalha com alimentos. Meus utensílios são separados. Mas eu comecei em casa, viu? Eu comecei em casa. Então, assim, eu uso a área da lavanderia, porque é uma área que está sempre sendo lavada, então a contaminação é menor. E assim, eu tenho uma panela específica, eu tenho uma colher específica, né? Tipo, uma espátula específica para saboaria, tem as formas, tem os utensílios, você consegue higienizar todo o espaço e iniciar a sua produção. Tem um fogão também específico, porque não é adequado fazer sabonetes usando o gás. E assim, colocar a vontade para fora, basta a gente querer. Desculpe, mas eu não posso alterar. Peraí, teve intercorrência. Vai, continua. Intercorrência, desculpa, teve uma intercorrência aqui do celular que falou sozinho do nada, que a gente nem mexeu. Mas enfim. Acontece. Eita, verde, pega no verde. Então é isso aí. Iniciar é só a vontade mesmo. Se você não quer o caos que você está vivendo, tem que mudar. Ali, vire sua chave, saia da procrastinação, que é o pior problema hoje em dia, ficar empurrando para amanhã o que você pode fazer hoje. E aí vira um ciclo e você não sai do lugar. Quando você vê, você tá ali, ó. Tá? E aí, não vou dizer a você que tive momentos de procrastinar, tenho. Já tive situações já empreendendo de acordar e não ter nenhuma perspectiva e dizer que eu vou desistir. E olhar para um lado e para o outro, não ter vontade nem de mexer nas redes sociais, ficar sentado no sofá esperando cair do céu o quê? Porque do céu só cai 2 coisas, o cocô de pombo ou chuva. Que até as bênçãos, sério, até as bênçãos do Criador para vir sobre a nossa vida, a gente tem que correr atrás. Verdade. É mesmo. Então, no máximo, é cocô de pombo e chuva. E olha que o cocô do pombo nem é diretamente do céu, mas se você olhar para cima e der o azar lá do bichinho no poste, já foi. Bom, eu preciso agradecer, né? Temos que finalizar, infelizmente, por conta do tempo, para não ficar também tão longo para vocês que estão ouvindo. Mas, assim, eu preciso ressaltar também o momento que eu te conheci. Foi numa feira, recentemente, agora em junho, né? Foi mês passado. Foi. Mês passado. Uma feira que eu participei vendendo os licores do Sanju. E aí eu passei em vários estandes, mas eu me lembro bem que eu parei em 3, eu me lembro bem quem são as pessoas. E Su foi uma das que mais me chamaram a atenção. Primeiro pela forma que ela começou a se comunicar, o que já é raro, porque como você disse no início, normalmente a gente quer fazer o quê? Quer se esconder, né? E é raro, infelizmente é raro ver uma empreendedora que já quer se mostrar, quer mostrar os seus produtos, quer falar sobre eles. E eu, como uma curiosa e amante de histórias, ouvindo, eu falei, caramba, eu quero você no meu podcast. E assim nos conhecemos, a convidei hoje para vir aqui no espaço, para a gente poder gravar. E estou mais apaixonada ainda por toda essa jornada, por toda essa história, de verdade. Que é lindo, lindo, e é mais que lindo, sabe? Eu acho que, como eu falei antes, eu acho que empreender é uma jornada de autoconhecimento e a gente acaba aprendendo com a história de outras pessoas. E eu não tenho dúvidas nenhuma que você vai abrilhantar ainda mais, vai deixar ainda mais as mulheres ainda mais cheirosas, por dentro especialmente, sabe? Porque não é só o lado externo. Então, parabéns
por essa trajetória, parabéns pela jornada, parabéns pelo SC Fino Aroma, e que Deus te abençoe infinitamente mais. Muito sucesso para você e que não desista, não pare, não encerre esse ciclo de 8 anos, prossiga, se assim for da sua vontade. E é isso, eu vou deixar agora para você as palavras finais. Pronto, gratidão é a minha palavra, né? Final, que também tem se tornado tão banal para algumas pessoas, mas de fato a gente tem que dar honra a quem merece honra. Primeiro, dar a honra a Deus, ao meu Criador, porque sem Ele eu não sou nada. Agora foi um momento que eu me senti um pouco emocionada, porque tudo acontece na nossa vida com a permissão dEle. Com certeza. Se hoje eu tô aqui, é porque Ele permitiu. Com certeza. E depois do SC surgiram outras situações que me levaram a conhecer outras pessoas, além de você. Eu não contei porque é algo que eu preciso melhorar, mas eu fui convidada para escrever um artigo. Eu sou escritora de um livro. Aê! Parabéns! Olha só, mais uma conquista! E foi através do trabalho com o SC que eu recebi esse convite para participar da primeira edição do livro Tentaram Calar a Nossa Voz. Uau! Então, a coordenadora, que é a Priscila Oliveira, ela me fez o convite em um momento que eu não tinha R$1 e Deus me concedeu a graça de conseguir o investimento para participar do livro. Hoje ela está recrutando empreendedoras de sucesso para a terceira edição, então se alguém quiser também participar, pode me contactar, que eu passo o contato para ela. Então, assim, tudo aconteceu no tempo que tinha que acontecer. Eu não vendo o livro, tanto que eu contei a história do SC, mas estou falando disso agora. Sim. Porque ele é o meu presente, ele é o meu neném, sabe? Foi um momento que eu comecei a contar da minha vida, e na verdade era mais focado para o lado pessoal, mas no final eu contava o início do SC. Então por isso que eu citei ele agora no final. Porque foi a partir dele que o SC deu um outro passo. Então, foi um dos primeiros momentos que eu pude conviver com outras pessoas, divulgar mais o meu trabalho. Fiz as minhas primeiras aparições, digamos assim, né? Para falar em público, para perder o medo, para poder conversar melhor. Então, foi também através do grupo do livro. E hoje eu tenho essa facilidade de conversar, de dizer o que eu penso sem muitos receios, justamente por conta desse trabalho que foi feito. Então, é uma série de fatores que tem me colocado no lugar que eu estou hoje. Então, como eu falei, gratidão ao Criador, gratidão a você, Dani. Mais ainda a Ele, novamente, ao Criador, por nos apresentar. Sim. Porque foi propósito. E a partir daí eu tenho certeza que outros momentos maravilhosos como esse a gente vai ter. Com certeza. Porque a nossa trajetória, nada acontece por acaso. Com certeza. Nada é em vão. Tudo tem uma missão. Verdade. Então eu espero que de alguma forma eu tenha levado um pouco de coragem para quem estiver nos ouvindo. Outras histórias também um dia terei para contar. E espero que vocês um dia paguem para me ver dando palestras. Isso aí. Motivacionais, mas com certeza o carinho vai ser o mesmo. Porque uma coisa que de fato eu quero manter é a minha realidade, né? O pé no chão e a certeza de que de alguma forma eu posso mudar a vida de alguém. Aê! Nossa, arrasou! Bom, pessoal, não posso nem tem mais o que completar, né? Ela já falou tudo, já agradeci, enfim. Só agora agradecer a vocês que estão ouvindo por tanto tempo, né? Acredito que já passou de 1 hora, mas assim, foi 1 hora gostosa, que nem pareceu 1 hora, né? Então é isso que importa. Agradeço a cada ouvinte e lembrem-se, toda quinta às 17 horas, um novo episódio com uma nova convidada especial. Um beijo no coração de todos vocês e até breve, patroas. Beijo!